Bem, boa noite, amigos e amigas. Estamos hoje para mais um domingo de bate-papo aqui, de diálogo, um diálogo franco, aberto e direto com o mandato do nosso mandato, deputado federal Protógenes de Queiroz. Essa semana foi uma semana agitada, uma semana de muito estresse, porque tivemos aí o 1º de maio, né, com dois palanques aqui no nosso estado de São Paulo, um palanque da Força Sindical, no evento da Força Sindical que ocorreu pela manhã, onde nós estávamos presentes, prestigiando esse evento liderado pelo Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, deputado federal, meu colega da Câmara dos Deputados, em que estiveram presentes lá o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, levando a mensagem da presidenta Dilma Rousseff. Tivemos o ministro do Trabalho, Manuel Dias, também, levando a mensagem aos trabalhadores do Ministério do Trabalho. E tivemos também vários políticos, o senador Eduardo Suplicy presente, e dois pré-candidatos a presidente da República, que foi o Aécio Neves e o Eduardo Campos. E também presente a várias lideranças sindicais, ou seja, estava lá o nosso Pegaro, que é da União Geral dos Trabalhadores, participando do evento, não participando da organização, mas foi prestigiar. É um evento que tinha vários sindicatos vinculados à Força Sindical e outros que não são vinculados à Força Sindical, a outras centrais. Né? E nos discursos que nós tivemos, sucessivos discursos, alguns aplaudidos, outros a população, os trabalhadores e as trabalhadoras não se manifestaram nem com vaia, não vaiaram, não houve vaia nesse evento do 1º de maio da Força Sindical. Eu estava lá e presenciei isso. Houve ali um iníciozinho de vaia no final da fala do candidato, a pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves, até porque ele fez um discurso um pouco longo, né, com conteúdo um pouco técnico, então a turma não estava entendendo muito bem o que o pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, estava falando. Mas só foi no finalzinho e ele encerrou o discurso, mas não deu nem para considerar que fosse vaia, né? Nenhuma insatisfação com o que ele representa hoje no país. E depois teve o discurso também do Eduardo Campos, que não houve assim uma manifestação nem positiva nem negativa, ninguém se manifestou. Né? O Paulinho, que é a grande liderança lá da Força Sindical, pediu as pessoas para baixar as bandeiras, eles abaixaram. Né? E só teve lá um momento um pouco assim, que houve ali um certo diálogo com o nosso colega deputado federal Paulinho, quando ele incitou toda a população a dar banana para Dilma, né, para apresentar Dilma. Então, alguns acharam que aquilo foi uma falta de respeito, outros não se manifestaram, outros disseram que o Paulinho se excedeu, mas foi uma forma dele se manifestar a insatisfação que ele tem com o governo federal por não atender algumas demandas dos trabalhadores brasileiros e brasileiras. Eu, na minha fala, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter falado e também agradeço aos colegas da Força Sindical, ao Miguel, que é o presidente da Força Sindical, ao Juruna, que é um dos grandes líderes também da Força Sindical, e até o Paulo Pereira da Silva, que abriu espaço para o nosso mandato se manifestar ali para mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras. E, ao contrário, né, de outros que se manifestaram, nós fomos aplaudidos, fomos muito bem compreendidos. A plateia, inclusive, se manifestou em determinados temas quando eu coloquei se existia caminhoneiro naquela manifestação, naquela festa, eles falaram que existia, então eu fui dar notícia da aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista de caminhão e também de outros veículos, né, de transporte de cargas, né, de coletivos, de transporte de passageiros também. E eu falava sobre, na minha fala, eu me congratulava, né,
e estava unido porque eu votei e defendi o fim do pedágio nas estradas pedagiadas para os caminhoneiros que trafegam sem cargas, né? Então, hoje, esses caminhoneiros que trafegam sem carga, obrigatoriamente eles pagam pedágio, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, que tem o maior pedágio do mundo. O maior pedágio de preço do mundo é aqui no nosso estado de São Paulo, né? Inegavelmente. E é uma injustiça que se pratica com os caminhoneiros, que encarece o frete, encarece para nós que somos consumidores final, né, do destino dessa carga. Então eu enalteci, eu parabenizei essa grande vitória dos caminhoneiros do Brasil na Câmara dos Deputados nessa semana do 1º de maio. Tá? E também falava da questão do fator previdenciário que o governo federal não atendeu, da questão das 40 horas e mais da regulamentação de algumas regras trabalhistas para determinadas classes, como é a questão dos agentes de saúde, como é a questão da policial mulher, dos policiais, até falava também que a não regulamentação até de um estatuto próprio para a Polícia Federal tem gerado essa crise de desestruturação que está vivendo a nossa Polícia Federal, né? Aos colegas da Polícia Federal. E falava também, eu sustentei, e isso todos concordaram comigo, que falta ainda mais educação para o trabalhador, falta ainda mais saúde para o trabalhador, né? E falta ainda comida na mesa do trabalhador e falta casa para o trabalhador. Agora mesmo tem uma notícia que é mais uma invasão que ocorreu esse final de semana aqui no Itaquerão e outra invasão em prédios aqui no centro da cidade. Já são mais de 10 mil ações judiciais envolvendo ocupação, né, irregular, ilegal, ou algumas para tentar amenizar esse déficit habitacional que existe ainda no nosso estado de São Paulo, em todos os estados brasileiros, né? E o que é fato é que até o Tribunal de Justiça, eu parabenizo aí o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Nalini, que vai inaugurar uma vara, vai criar uma vara específica para atender essas demandas envolvendo essas ocupações, né? Então nós temos aí vários programas sociais destinados à habitação, mas que não estão sendo satisfatórios, nem o Minha Casa Minha Vida do governo federal, nem o programa habitacional do governo estadual, nem o programa habitacional dos governos municipais estão atendendo essas demandas, senão não haveria essas ocupações. Isso preocupa muito, né? Isso eu abordei no 1º de maio e me solidarizei com os deputados, né? Com os trabalhadores e trabalhadoras. Participei também do 1º de maio da CUT no Vale do Anhangabaú. Eu fiquei extremamente preocupado, né? Extremamente preocupado, porque era um 1º de maio não só da CUT, como da CTB, e tinha ainda uma outra terceira central sindical, né? E muito me preocupou quando alguns líderes dos partidos dos trabalhadores, alguns políticos foram chamados ali naquele 1º de maio, foram vaiados, jogaram bolinha de papel, lata de cerveja, de refrigerante, objetos no palco. Isso me deixou muito preocupado, porque eu nunca vi tamanha indiferença com a classe política, né? Principalmente do primeiro que foi chamado, que era o prefeito Fernando Haddad, que o palanque ficou ali à frente da prefeitura, aonde a prefeitura trabalhou na organização desse evento, tanto do evento do 1º de maio lá da Força Sindical, quanto do evento do 1º de maio da CUT, da CTB e da outra central sindical. Acontece que foram vaias, foram objetos jogados, o prefeito nem chegou a falar nada, abandonou o palanque, nem chegou a subir no palanque. Quando foi anunciado, ele foi vaiado. O deputado Bezzoni, quando chegou, também foi vaiado. Enfim, todos que se apresentavam ali estavam sendo hostilizados pelos trabalhadores e trabalhadoras do Vale do Anhangabaú, organizado ali pela CUT, pela CTB e pela outra central.
O próprio Padilha, que é pré-candidato ao governo do Estado, logo que chegou, também foi vaiado, só que o Padilha usou de uma mensagem que a população entendeu e todos se uniram, junto com o pré-candidato a governador Padilha. Foi o único que amenizou um pouco aquele constrangimento quando ele falou se tinha alguém ali naquela massa de trabalhadores e trabalhadoras, se tinha alguém contra o racismo. Aí todos levantaram as mãos, ele pediu ainda que todos levantassem as mãos e se manifestassem. Aí todo mundo parou de vaiar e levantou a mão, né? Aí nesse exato momento ele deu boa noite, obrigado, virou as costas e foi embora, aonde continuaram as vaias jogar objetos no palco onde estava lá o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o Padilha. Mas enfim, caibe aí uma reflexão. Eu também não entendi, todos também foi assim, teve uma voz corrente, né, nesses eventos, que nós não entendemos a ausência tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma nos eventos. Não pode ter medo da população, não pode ter medo de encarar o que está errado, o que a população acha que está errado no país. Não é assim que se trata os trabalhadores, os eleitores, né? O povo brasileiro. Não é dessa forma que se trata o povo brasileiro. Tem que ter a coragem de chegar e falar, olha, gente, eu acho que vocês estão errados, eu estou certo, eu estou errado, vocês estão certo, o que vocês querem que eu corrija? Eu acho que a democracia brasileira é de diálogo e não de temer, né, algum tipo de represália, né, algum tipo de vaia. Manifestação negativa, isso é normal. Né? Não existe, assim, dentro da democracia, né, principalmente a democracia brasileira, que é muito nova, muito jovem, né, de querer agradar a todos, né, de fazer aí um governo que agrade a todos. Né? Até porque o presidente Lula deveria estar, porque existe um movimento do Volta Lula, que, né, até anteontem foi sepultado esse Volta Lula, por conta que no encontro que teve de militantes do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula foi muito categórico e foi bem claro, a minha candidata a presidente é a presidenta Dilma. Né? Então já definiu, o quadro está definido. Para nós que somos base do governo, também para nós já está definido. Vai ser uma surpresa muito grande e se chegar no último dia, porque há ainda uma situação que eu particularmente não entendi, por que já não define o nome da presidenta Dilma como candidata a presidente agora à reeleição? Por que deixou para o último dia? Não é? Isso para nós da base aliada é uma coisa que deixa um pouco nós ficarmos aí tendo aí que ouvir coisas que não merecemos ouvir ou de ficar na dúvida quanto a determinados questionamentos, né? Então, fica aí essa minha crítica, né, no Dia do Trabalhador, aonde o presidente Lula é um trabalhador, um operário que nós elegemos presidente do Brasil. Eu votei no presidente Lula e votaria nele novamente, não é? Agora, ele tinha que ter ido nos dois eventos que teve no estado de São Paulo, porque ele é a maior liderança dos trabalhadores do Brasil, de toda a história do Brasil. Não poderia o primeiro presidente da República trabalhador ficar fora de um evento do Dia do Trabalho. Poderia aparecer até para dar um tchau, para dizer boa noite, faz que nem o próprio pré-candidato ao governo do estado de São Paulo falou. Ele chegou lá e deu a mensagem dele, olha, quem é contra o racismo, muito obrigado. E não teve nenhum tipo de problema. Ainda mais o presidente Lula, que é uma figura popular, uma figura, né, querida, expressiva politicamente no país, no Brasil, e que poderia sim participar. Então foi voz corrente, fica aí a mensagem para o presidente Lula, né, que eu escutei isso nos dois palanques, né, escutei nos dois palanques, como escutei também lideranças sindicais da CUT falando que o evento, né, tinha sido mal organizado no Vale do Angabaú. Não, eu acredito que não foi mal organizado, que foi muito bem organizado. A manifestação não significa que o evento é mal organizado. A manifestação é uma opinião popular da massa que está insatisfeita com alguma coisa. Então não existe essa história de mal organizado. Os dois eventos foram muito bem organizados. Eu acredito que até que as vaias
solidifica ainda mais a democracia no Brasil, né? Encontrei lá a nossa vice-prefeita Nádia Campeão, que participou do evento, né, no PCdoB. Então, eu fiquei muito feliz com os dois eventos. A Maria Carboy manda parabéns pela participação do 1º de maio. Obrigado, Maria, você que participa do nosso mandato. Esse mandato é dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. E você, como trabalhadora do setor automotivo, a Maria, para quem não conhece, quem está nos assistindo, ela é uma militante, né, do mandato do deputado Protógenes, que é o mandato de vocês, do povo brasileiro. A Maria tem assim uma interligação muito grande com as escolas técnicas do Senai, das FATECs, das ETECs, e até bem pouco tempo eu prestei uma palestra no Senai, ali no Tatuapé. Então fui muito bem recebido. Obrigado, Maria, pela essa gentileza, e obrigado por participar do nosso programa. Mande mais questionamentos aqui para nós. O Alexandre Santos fala aqui: quando vai falar mais claramente sobre os títulos da dívida externa? Alexandre, realmente eu fui protagonista, né? Nós fomos protagonistas, porque eu, como delegado de Polícia Federal, não me sentia dono do cargo de delegado de Polícia Federal. Eu exercia o meu o cargo público que eu estou licenciado hoje de delegado da Polícia Federal, de combater a corrupção, de combater crimes financeiros, sonegação fiscal, com muito amor e com muita dedicação, porque eu via por trás desse trabalho muitos brasileiros que precisavam do dinheiro público que estava sendo roubado, desviado do país. Então isso eu fazia com aquela dedicação. A gente ficava horas sem dormir, tirava dinheiro do bolso, botava gasolina na viatura da Polícia Federal, eu comprava comida para quem precisava, enfim. As pessoas não sabem a dedicação que nós, policiais federais, como pegamos um caso desse repercussão, nós nos dedicamos, né? Apesar da administração não contribuir muito, porque a administração, quando vê a grandiosidade do caso, começa a querer abafar o caso, né, como diz o outro, mas nós seguimos em frente até o final e aí obtemos sucesso, né? Então, Alexandre, eu fui protagonista, nós fomos protagonistas, né, nesse exercício do cargo de delegado de Polícia Federal, a investigar título da dívida externa envolvendo, na época, o Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Fazenda, e o Armínio Fraga era diretor, salvo engano, da área internacional do Banco Central. E aí houve uma grande fraude com o título da dívida externa brasileira, envolvendo o Banco Paribas e vários outros bancos que são credores internacionais, tá? Aqui está o nosso cafezinho, para quem está nos assistindo. Se desejar um café, eu posso mandar enviar na sua casa. E o que é fato, Alexandre, houve aí, eu identifiquei na época que o Brasil não devia aquele montante, na época, de mais de 200 bilhões de dólares aos credores internacionais, que essa era uma dívida artificial e que nós devíamos tão somente, talvez, de 1 a 20% do que realmente estava escrito como dívida externa brasileira. Mas precisaríamos de um programa específico para tratar dessa pauta, né? Fraudes envolvendo título da dívida externa brasileira. Mas eu posso dizer para você que eu encontrei ali indícios de fraude de título da dívida externa brasileira envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e algumas autoridades monetárias. Mas eu faço questão de dedicar a essa pauta, né, um programa específico para isso, porque precisaria aí de vários programas, mas eu vou tentar num programa, num domingo desse, de tratar dessa pauta, tá bom? A outra, tá aqui, obrigado pelo café, o Alexandre está aqui, o Ramon, ouvindo de Belo Horizonte. Ramon, mande a sua pergunta, o seu questionamento. Ramon, estamos aqui para dialogar com vocês, tá? Tá aqui a Maria Cal. Manda um cafezinho, mas sem leite, óbvio. E sem açúcar, né, Maria? Vai um golinho para você, Maria. Vai um golinho para você aí, tá bom? Uma bolachinha, tá muito bem. Tá bom?
Hum, 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 hum. E o café que eu estou tomando é o café, não é exportação, não. É o café que o brasileiro, quando sai de casa às 5 da manhã, toma na padaria quando está aberto, nos botecos, né? Ou que faz em casa, né? Então, esse café do ponto, café Pelé, café Três Corações, enfim, é esse café que nós, né, tomamos, cafezinho, né, maneiro do brasileiro. Qual a data que você vai falar ao Júlio Maciel? Qual a data que eu vou falar isso da tribuna? Quero assistir. O que, Júlio? Tem que me explicar o que você quer que eu fale da tribuna. São tantos temas que eu falo da tribuna da Câmara. Eu agora, gente, para vocês, uma novidade. Talvez eu seja o deputado federal mais processado de crime contra a honra. Tem um monte de processo já no Supremo Tribunal Federal, então agora eu tenho que parar um pouco, porque estão questionando, dizendo que a imunidade parlamentar referente às manifestações, né, que o parlamentar fala, até da tribuna da Câmara, né, essa imunidade ela está sendo mitigada hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei o que o Supremo vai decidir. Não sei se o Supremo. Se o Supremo resolver me punir, né, de crime contra a honra, porque eu falei alguma coisa como deputado federal, que eu falei sobre os ladrões da República, falei que estão roubando o país, né, que são corruptos esses ladrões, eu já falei os nomes deles todos, já escrevi, enfim. Se essas condenações favoreceram o Supremo, prosperarem no Supremo Tribunal Federal, e eu acredito no Supremo Tribunal Federal, eu acredito que não vai prosperar, mas nós não sabemos, né? De repente o Supremo muda aí, né, o clima, a energia do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tem uma energia lá, né, de que não passa a mão na cabeça de ninguém, né, e também não comete absurdo, mas nós, a justiça, vocês sabem como é que funciona no país, né? Depende dos momentos políticos que nós atravessamos. Então, o Supremo pode, de repente, entender e daqui a pouco me colocar na cadeia por crime contra a honra, né? E eu virar aí um soldado prisco, né? Então, né? Já tem um policial militar preso, vereador, e que eu acho que a prisão é injusta. Agora eu tive a notícia que o vereador Prisco, soldado da Polícia Militar Baiana, encontra-se hospitalizado porque tem um problema de infarto, que tentaram assassinar, né? Houve uma tentativa de morte, de assassinato do soldado Prisco na cadeia, lá na Papuda. Então, é preocupante, é muito preocupante, né? O momento que o Brasil está vivendo me deixa muito preocupado, é vocês que nos assistem também. Tá tudo nivelado por baixo, gente. Tá tudo nivelado por baixo, né? Quando o Paulinho da Força manda banana para Dilma no 1º de maio, o que ele faz isso? Eu entendi perfeitamente. Ó, tá esculhambação geral, ninguém faz nada nesse país contra ninguém, não tem isso nada, não é isso? Então, o político corrupto tem mandato. Quem rouba o país está fora da cadeia, né? Daniel Dantas foi condenado por corrupção, 10 anos de cadeia, pagou 12 milhões de reais de multa, bloqueou 3 bilhões e meio de dólares suspeito de ser dinheiro público. O cara está solto desde 2008. E o processo dele não anda, os processos contra mim é que andam. Não é? Então, aí vem esse sentimento, que eu acho que está errado, eu acho que não está certo. Né? Eu acho que realmente não está certo. Por isso aí você vê o 1º de maio, quando chama-se um político para poder dar uma mensagem para os trabalhadores, né? Estamos num ano de eleição, às vésperas da eleição, faltam 5 meses para nós elegermos presidente da República, para nós elegermos governador de Estado, para nós elegermos senadores da República, deputados federais, inclusive, né? O nosso mandato está aí, também vai ser submetido nas urnas, né? Daqui no futuro, eu sou pré-candidato a deputado federal, a reeleição, né? Já sou deputado federal, mas pré-candidato à reeleição. Os candidatos a deputados estaduais, quer dizer, vai mudar toda a configuração política do país, faltando 5 meses, gente. E você vê o que está ocorrendo hoje. A violência que está ocorrendo, agora mesmo. Está aí a presidenta Dilma, não é nenhuma posição acertada, presidenta. Está passando da hora isso. Acho que
Acho que temos que tratar a realidade da violência no Brasil. Está demais, chegou-se a momentos insustentáveis. Olha, o primeiro item, se vocês não sabem, estatisticamente, que o brasileiro mais pede que se resolva é a saúde. Né? E a presidenta Dilma veio com os mais médicos e vamos ver o resultado desse programa no final do ano, quando nós vamos ter aí uma pesquisa se vingou ou não a questão dos mais médicos, mas parece que está andando bem. A outra questão é a questão da violência. É o segundo item que é abordado pelos brasileiros, pelas brasileiras, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Ninguém aguenta mais o nível de violência que está no país, principalmente no estado de São Paulo. Agora mesmo, você pegou um vaso sanitário, jogou no colega torcedor, no amigo, no irmão torcedor. Você tem torcedor igual a ele, está no estádio para se divertir, não é para ter entretenimento. O futebol é a paixão do brasileiro. Como é que você arranca um vaso sanitário e joga, sabendo que aquilo dali matou uma pessoa, poderia matar várias pessoas, poderia estar uma criança ali embaixo. Tem crianças, tem famílias que vão para o estádio assistir jogo de futebol. Eu fiz trabalho para a Federação Internacional de Futebol, para a FIFA, segurança de estádio, participei de Task Force FIFA, da força, de uma força especial que a FIFA organizou para combater corrupção do futebol no mundo. Eu combati corrupção na França, na Alemanha, na Inglaterra, participei de grupos de trabalhos, né? Assim como participei de segurança de estádio também, segurança de estádio. Fui integrante da Comissão de Segurança de Estádio até 2011, até me tornar deputado federal, onde pedi licença da FIFA para poder desempenhar o meu papel de deputado federal, que era conflitante com os interesses. Eu prefiro ficar com o meu país. Enfim, o que é fato é que essa violência, né, toda hoje no Brasil, tem apenas uma palavra, chama-se impunidade. Impunidade. E ainda, por que impunidade? Porque a justiça brasileira não funciona e não dá resposta ao que nós estamos sofrendo no país, principalmente na corrupção. A justiça brasileira não dá. A corrupção é o crime maior, é o pai e a mãe de todos os crimes. Todo mundo faz tudo porque não dá nada. Ninguém responde nada, não acontece nada. E quem vai para a cadeia é quem menos responde nesse processo. Se você olhar as cadeias públicas hoje, está cheio de pobre, negro, desempregado, analfabetos demais. Você vai aqui na Marrei, no centro de detenção Marrei aqui do Guarulhos, 100% são analfabetos e semi-analfabetos. Eu tive lá, gente. Tive lá, mandei recurso para criar uma escola de cozinheiros dentro do presídio. Tive lá e vi a situação. Fui solicitado pelo juiz, pelo doutor Jaime, que é o juiz da vara de execuções e hoje é auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Ele que foi pedir ajuda, foi um juiz de direito que foi pedir ajuda, né? Juiz da vara de execuções. Então é muito triste. Eu acho que nós temos que ter um grande plano de segurança nacional. Presidenta Dilma, a senhora, eu sei que a senhora está me assistindo, ou aos seus assessores está me assistindo, porque o povo brasileiro me assiste. Eu estou à disposição da senhora para ajudar a montar um plano de segurança, porque a senhora tem uma série de assessores, mas todos eles, desculpe, presidente, desculpe, mas não entende nada de segurança pública, não entende nada de Polícia Federal, está muito além, está muito aquém do que o Brasil precisa. Eu já me ofereci e estou me oferecendo, assim como me ofereci aqui o Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ajudar no plano de segurança pública aqui, como me ofereci também na campanha do pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Padilha, para fazer, mas encaminhei ao meu partido que estava à disposição. Né? No governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin abre um espaço para a frente parlamentar que eu presido, que trata de combate ao crack, para ajudar no combate ao crack. Eu estou desempenhando esse papel aqui no Estado de São Paulo. Então, fica aí à disposição do nosso mandato de deputado federal a elaborar um plano de segurança pública nacional que venha a diminuir os níveis de violência. Agora mesmo, em Sorocaba, várias sucessivas mortes, e atribuem as mortes, ora atribuem os policiais militares por vingança e de uma forma injusta, ora atribuem aos integrantes do PCC,
que também não se tem indício que seja integrante do PCC, e também eu acho de uma forma injusta, porque não se pode atribuir nem a um nem a outro, porque não se tem a certeza de nada, não se tem nenhum indícios a respeito. Tem que fazer uma investigação séria. E, se for policiais militares, que sejam punidos. Se for integrante do PCC, que sejam punidos duramente. O que não pode é a população de Sorocaba ser submetida a sucessivos assassinatos, como ocorreu aí ultimamente. Então, tá difícil, tá? Falar ao Júlio Maciel, falar sobre o FHC na Câmara, assunto em relação a Aécio Neves. Sim, eu posso falar sobre a questão da dívida externa da investigação. Vou falar da tribuna da Câmara, que fora da tribuna da Câmara, Júlio, eu tenho que medir as palavras aqui, porque já estou com muitos processos lá, porque estão querendo me amordaçar. Daqui a pouco eu vou fazer o programa assim, ó. Estão querendo fazer isso, ó. Então daqui a pouco eu vou fazer o programa desse jeito, não é? Então só falo agora da tribuna. Assuntos sensíveis de ladrão, de roubalheira na República, eu vou falar da tribuna da Câmara. Doa quem doer, responda quem responder, tá? O meu partido é do povo brasileiro, eu sou do PCdoB, eu já falei isso dentro do meu partido, sou do PCdoB, mas o meu partido maior é o Partido do Brasil e o Partido do Povo Brasileiro. E é esses interesses que eu defendo, tá? Alexandre Santos, é verdade que Meirelles não quis cooperar na dívida externa, Henrique Meirelles? Não, muito ao contrário, né? Muito ao contrário. Essa investigação da dívida externa brasileira foi na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tive muita dificuldade no Banco Central, porque, inclusive, foi extinta a diretoria, ou não tinha diretoria, salvo engano, que tratasse dos processos de conversão de títulos da dívida externa brasileira. É um assunto muito sério e o Brasil precisa debater a dívida externa brasileira e nós precisamos esclarecer também, no passado, o que ocorreu com o dinheiro das privatizações no Brasil. Eu não sou contra a privatização, muito ao contrário. Eu sou a favor de privatização daquilo que não vai desestruturar o Estado brasileiro. Tem determinadas situações que foi privatizado que eu não concordo. A Petrobras mesmo foi privatizada, eu não concordo. É uma das maiores empresas petrolíferas do planeta e só tem hoje 74,8% de capital privado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? E agora está aí no rolo aí de roubalheira dentro da Petrobras. Eu assinei a CPI da Petrobras, que era a CPI mista da Petrobras, tem que se esclarecer mesmo, tá? Tem como ser avisado? Sim, Júlio, eu vou avisar, tá? Pode deixar que eu vou avisar. Boa noite, deputado. Entre os possíveis candidatos à presidência, quem você apoiará? Olha, o Raul Batista. Meu candidato a presidente vai ser por eliminação, né? Vai ser por eliminação. Mas se não surgir nada, né, de muito sério contra nenhum candidato, nós vamos ter uma eleição muito boa, né, com bons candidatos. Mas os candidatos que se apresentam hoje à presidência da República, tá difícil. Tá difícil porque tem alguns nocivos aos interesses nacionais, aos interesses do povo brasileiro. Eu costumo dizer, eu tenho afirmado, pela avaliação de 3 anos e meio que eu estou como deputado federal, eu considero o mandato da presidente Dilma o menos nocivo aos interesses nacionais e do povo brasileiro. Tá? Então, isso é que eu tenho a te dizer, mas eu vou mais para frente definir a minha posição hoje. Se a eleição fosse hoje, eu votaria na presidente Dilma Rousseff, se fosse hoje a eleição, né? Se fosse hoje. Para o governo do estado de São Paulo, existe aí ainda algumas tratativas, né, que estão sendo encaminhadas, tá? Por que toda hora entra propaganda? Está entrando propaganda toda hora. O Júlio, é que essa aqui é uma TV por assinatura, entendeu? Então, há realmente aí é sinal que o nosso programa tá tendo assim muita audiência, né? Deixa eu ver aqui. Toda TV tem patrocinador. Vamos ver aqui como é que baixa aqui, Ana, para
como é que o Júlio aqui, você como policial, o que pensa sobre as jurisprudências policiais? Olha, eu acho um absurdo a jurisprudência é, é, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, que criou lá a súmula da algema. Foi a súmula do Protógenes, porque criou-se aquela súmula na época do Daniel Dantas, não poderia mais se algemar ninguém. Né? E até hoje essa súmula prevalece. Né? Então, eu costumo dizer, o Júlio, eu li um trabalho primoroso, né, um trabalho do professor Roberto Mata, que é um antropólogo, né, e, enfim, muito, inclusive professor de Harvard, da UF, na Universidade Federal Fluminense. Ele tem um trabalho em que ele diz o seguinte: a polícia é a puta da sociedade. Então, meu amigo, tudo aquilo que não prestar, que não vê assim, ó, que não cabe dentro do judiciário, que não cabe dentro do Ministério Público, que não cabe no poder executivo, legislativo, ou executivo, legislativo ou judiciário, joga para a polícia. A polícia é que tem que se virar. Tá? Maria Calba, tamo junto, né? Por falar no Daniel Dantas, como andam os HDs, Alexandre? Os HDs do Daniel Dantas tá fácil, tá lá no Supremo Tribunal Federal. Na época, o ministro que saiu, né, do Supremo Tribunal Federal, que era o Eros Grau, ele deu uma decisão de busca e apreensão no gabinete do Dr. Fausto de Santos, que eu nunca vi isso, ter busca e apreensão no gabinete do juiz federal para apreender todas as provas da Operação Satyagraha e deixar guardadas no Supremo Tribunal Federal. E assim permanece até hoje. A notícia que eu tenho, não sei qual ministro que está com essas provas lá, mas me disseram que parte das provas estavam com o ministro Dias Toffoli, mas eu não sei, realmente fica difícil acompanhar porque está em sigilo, enfim. Maria Cal, acho difícil, deputado, o STF nem colocou Daniel Dantas na cadeia, se mexer com você, vamos para as ruas. Obrigado pelo apoio aí, Maria Calma. Né? Mas tô lá, né? Não tem processo de corrupção. Você acha você acha exemplo vem da Câmara com a imunidade parlamentar? Que tal acabar com ela? Eu acho, olha, se acabar com a imunidade de palavra, gesto, eu acho que o mandato fica fraco, realmente fica fraco. Agora, em relação a responder processos na primeira instância, eu acho que deveria responder, porque em comum, enfim, não teria problema nenhum. Agora, a imunidade de palavras e gestos tem que ter sim, sabe, Júlio? Senão, eu tendo imunidade, eu já estou sendo processado, imagine se não tivesse, né? Entre os possíveis candidatos. Tem corintianos assistindo aí, gente? Tem corintiano? Eu quero ver mensagem de corintiano. Se tiver corintiano, eu vou falar sobre Corinthians. Se não tiver, eu não vou falar. Estou esperando aqui perguntas de corintianos. Olha, eu tenho notícia para vocês e vou falar a verdade. Você sabe que aqui eu não minto, aqui eu não falseio, aqui eu não alivio, não passo a mão na cabeça de ninguém. Vocês sabem como eu sou. Né? A minha postura é a postura do cidadão que quer a verdade, que quer as coisas corretas. Então, eu estive na Arena Corinthians essa semana. Vocês não querem saber de nada? Então tá bom. Então nem vou falar nada. Então vamos passar para outro tema, porque não recebi nenhuma pergunta aqui. Já recebi uma pergunta aqui. Pronto. Já recebi uma pergunta. Já. Pelo menos tem um corintiano. A torcida do Corinthians então deve caber numa Kombi. Só tem um aqui, né? Eles estão vendo o jogo. Né? O Alex fala assim, gente, dá um tempo, que eles estão assistindo o jogo do Corinthians. Liga a TV ali, Alex, pra gente ver quanto é que tá o jogo do Coringão. Não é isso? Liga aí, vamos assistir. Então, gente, eu estive na arena do Corinthians, tá? E fiquei muito satisfeito com o que eu vi, porque eu vi uma arena bonita, a grama excepcional, uma grama que não tem nenhum gramado de estádio nenhum do Brasil, igual ao gramado da Arena Corinthians, como está sendo, inclusive é um gramado climatizado, ou seja, aquele gramado tem um sistema que alimenta a irrigação da grama que climatiza ela como se ela tivesse, olha, como se ela tivesse no inverno. Então ela vai estar sempre verdinha, sempre muito bem protegida, uma grama fofa, uma grama muito, muito bacana para o jogador. O jogador que jogar ali, olha, é como se estivesse dirigindo uma Ferrari na Fórmula 1, tá? Esse é um ponto positivo. Agora, evidentemente que falta ainda
alguns acabamentos, né? A arena ela não está totalmente acabada, ainda falta. Eu participei, a visita que eu fui foi uma inspeção de trabalho, ou seja, uma visita técnica. Eu, como membro da comissão de esporte da Câmara, membro titular, compareci lá com o presidente Damião, que é o presidente da comissão, juntamente com o deputado federal Gustavo Peta, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PCdoB, estava comigo, meu companheiro de partido, e além do André, que é lá do Ceará, tá? Também acompanhou essa visita. Nós fomos muito bem recebidos pelo representante da Arena Corinthians, que nos deu todas as informações técnicas, e nós andamos pela arena, mas nos preocupou porque ainda faltam alguns detalhes a serem terminados. Eles afirmaram que antes do início dos jogos da Copa do Mundo a arena vai estar pronta, tá? No dia 20 entrega para a FIFA, em definitivo a arena, porque a FIFA fica como responsável de todas as arenas do Brasil, a partir dela passa a administrar. No dia 15 vai ter um teste na arena. Me preocupou a questão da arquibancada provisória, que aí não é responsabilidade da Arena Corinthians, é do governo do estado de São Paulo, que montou a arquibancada provisória nas duas extremidades, ala norte e ala sul, tá? Atrás dos gols. E é uma estrutura metálica, né, de armação metálica, e eu não senti muita segurança naquilo dali. Aí eu pedi até, solicitei ao administrador do Corinthians, que além de fizesse os testes, né, os testes de peso, né, que teria um teste científico de peso ali, que fizesse um pré-teste em jogo mesmo, né? Ele disse que no dia 15 vai ter esse pré-teste já com as pessoas nas arquibancadas. Mas a arena está muito bonita. Eu visitei, fiz uma inspeção anterior. A inspeção anterior não fui muito feliz porque eu previ que ia cair aquela parte da arena. Eu falei com o engenheiro da Odebrecht, eu falei qual o objetivo daquele vão livre que tem na arena. Por quê? Eu falei, se eu sou torcedor, nunca sentaria embaixo onde tem esse travessão em vão livre, que é muito grande isso aí, né? Eu acho que quem desafiou a lei da física no passado na arquitetura foi quem construiu o Museu do MASP em São Paulo, né? Que aquilo é muito lindo ali, né? Então é um vão livre, né? Inegável que cientificamente aquilo está muito bem projetado. Agora, esse travessão aí me parece que isso é muito seguro. E vou afirmar uma coisa para o senhor, isso vai cair. Gente, no dia seguinte caiu o travessão. Foi uma tragédia, né? Tragédia, morreu lá um operário, me solidarizei com a família, liguei para o diretor da Arena Corinthians, né? Mas enfim, e existem outros problemas, né, com os trabalhadores ali que nós temos que proteger. Mas eu estou otimista com a conclusão é, é, da com a conclusão da arena, tá? Tá aqui o Júlio. E sobre a CEMIG, empresa de abastecimento de água serem privatizados, que eu penso? Eu penso que não tem que ser privatizado, não. Eu acho que água, luz, gás, tem que ser tudo público, ô Júlio. Isso não pode ficar nas mãos, né, da iniciativa privada, até porque essas medições são as coisas mais absurdas do mundo, né? Eu tenho uma casa que eu tenho, é, a casa fechada, me mandaram uma conta de água de mais de R$ 1.000. A casa estava fechada. Fechada, é uma casa de praia, né? Fechada. E aí eu falei, olha, eu cheguei para a empresa e falei, que coisa é essa? Falei, não, mas o senhor tem que pagar para poder discutir, percebeu? Então isso por quê? Isso porque nós entregamos esse serviço, né, os serviços essenciais de estruturação do Estado tem que ficar na mão do Estado, não pode ficar na iniciativa privada. Tá? Tem outras coisas que poderiam ficar, né? Então, e esse caso do Prisco, o caso do Prisco, né, do soldado Prisco que está preso na Papuda, hoje está lá no hospital, que teve um infarto, uma liderança. É um vereador, gente. Prenderam um vereador da Câmara Municipal da Bahia. Um vereador do PSDB, por causa do PSDB. Aí eu falo no Prisco, falo assim, ele é do PSDB, ele é tucano. Cara, para com isso, rapaz. Prenderam injustamente, desculpa, injustamente.
É uma ilegalidade atribuir uma liderança às situações que ocorreram durante o período de greve dos policiais militares da Bahia. Essa liderança nem na rua saiu. Diz que ele estava metido. Que história é essa? Aí vem o Ministério Público Federal utilizar uma lei da ditadura militar, né, a Lei de Segurança Nacional, e pediu a prisão. E a Justiça Federal decretou, e o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus, ainda manteve. Não, eu acho que é final dos tempos aqui no Brasil. É final dos tempos. Porque aí, o que ocorreu? O Prisco foi preso, então vamos jogar o vaso em cima do torcedor. Não vai acontecer nada. Não é? Quem jogou o vaso do torcedor não aconteceu nada, então vamos invadir os terrenos da Zona Leste, que também não vai acontecer nada. Eu estava tendo notícia do empresário que ele ia construir casa popular naquela área que invadiram. Casa popular, já o projeto pronto, aprovado, e chegaram a invadir. Quer dizer, é todo um mecanismo, né, de impunidade. Aí invade porque não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada. O outro faz o colega policial federal, desculpe com todo respeito aos meus colegas, mas não podemos exagerar. Aí o colega perde a razão, perdeu o respeito, perdeu a razão, desculpa. O colega faz a foto da presidenta Dilma, a caricatura da presidenta Dilma, num alvo de tiro ao alvo, para treinar tiro policial com a imagem da presidenta Dilma. Não pode nem porque é a presidenta Dilma, não. Se fosse o presidente Fernando Henrique, eu estaria falando a mesma coisa. Se fosse o presidente Lula, eu estaria falando a mesma coisa. E se fosse qualquer cidadão, trabalhador ou trabalhador, eu também estaria indignado. Não se pode fazer isso. Desculpa, errou. O mínimo que esse colega tem que fazer é pedir desculpa. Não se pode fazer isso. Ainda mais com a presidência da República. Então, está se nivelando por baixo, né? Isso me preocupa. Quando eu vou em determinados, né, eventos, né, de estudantes, que eu vejo liderança estudantil, né, mandar se fuder. Vai se fuder. Falar a palavra, desculpa a palavra de baixo calão, mas eu tenho que traduzir a palavra de baixo calão aqui para vocês entenderem. Né? Chamar determinadas autoridades, governador, autoridade de cuzão, não dá para entender um negócio desse. E mais. E ainda estamos aqui para o que der e vier. Para, gente. Está tudo por baixo. E não pode. E quando eu vejo estudantes da periferia nesse tipo de diálogo, quer dizer, o estudante da periferia, gente, estudante pobre, ele já vê isso no dia a dia. Ele já vê palavras de baixo calão, ele já vê miséria, ele já vê violência. Né? Então ele vai para um evento político onde vai ser traduzido tudo aquilo para ele que ele já vive na comunidade dele. Eu falei, pô, vem aqui, ao invés de encontrar um horizonte, uma luz no fim do túnel, me deram a gasolina, jogaram a gasolina aqui nessa fogueira. Não, eu acho que é preocupante a situação do Brasil, é muito preocupante. Eu não estou otimista, não vejo assim uma questão de seriedade, não. Né? A questão dos dois eventos que tiveram, que você tem uma vaia, mas vaias de não deixar o político falar, de sucessivos. O prefeito da cidade de São Paulo é o prefeito, gente. É o prefeito da cidade de São Paulo. Não deixaram o homem falar. Ele tinha que ter falado, pelo menos dar uma boa noite, desejar saúde e paz. O prefeito Fernando Haddad é o prefeito da cidade, merece respeito. Não interessa se é do PT, merece respeito. Não interessa se o governador Geraldo Alckmin é do PSDB, merece respeito também. Não é? Se nós formos levar, aí tá os pré-candidatos hoje aí. O Padilha foi lá para falar, ele não pôde falar. Ele não podia nem dizer que era pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que foi vaiado, logo hostilizado. Não interessa, é um ex-ministro da Saúde. Alexandre Padilha é um médico, merece respeito. Tá? O Paulo Scaff é a mesma coisa, quando vai, muitas das vezes, quer se aproximar, você não quero falar com você, não sei quem você é. Para aí, tudo bem, mas é um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, presidente da Fiesp, um empresário de família tradicional daqui. Então nós não podemos levar nesse nível. Eu não posso achar isso engraçado, eu não posso não deixar de falar nisso para vocês aqui, que está nessa noite aqui,
falando comigo. Não posso. Infelizmente, eu não posso, né? E aqui... né? Eu não posso deixar de falar aqui. O nível é tão baixo que está, que o Daniel Dantas está solto. O Daniel Dantas está solto, né? O Daniel Dantas está solto e tem 3 lideranças políticas lá do Mensalão preso, né? Tudo bem, não tô levando, não tô colocando no mérito, não. A lei tem que valer para todo mundo. A lei tem que valer para todo mundo, né? E está se nivelando por baixo. Tem preso com direito direito a trabalhar ao semiaberto que não está sendo cumprido pela justiça brasileira. Não é só um preso, não. Vários presos no país. Vários presos no país. Tem preso que está doente, tem o atestado que está doente, mas a justiça entende que não está doente. Ora, o preso vai morrer dentro da cadeia? Quer dizer, só vai ter justiça, só vai acreditar que o preso está doente quando ele morrer na cadeia. É desse jeito. Não tem nenhuma periculosidade. É desse jeito. Não, e mais, o Alex colocou bem. Nenhuma periculosidade. Não se trata de nenhum terrorista, não se trata de nenhum chefe mafioso da Cosa Nostra, enfim, sei lá, uma organização dessa criminosa internacional, enfim. Não justifica isso. Nada justifica isso. Agora mesmo, estava o líder do PCC, o Marcola, botaram no regime diferenciado, a justiça entendeu que ele tinha que sair antes. Não aconteceu nada. O rapaz foi para o regime diferenciado e falou assim: olha, vai ter uma matança em São Paulo, vai derrubar São Paulo. Quer dizer, não existe policial militar em São Paulo. Não existe polícia militar, não existe polícia civil, não existe polícia federal, não existe secretaria de segurança pública. Quer dizer, a imprensa noticia isso, esse terror, causa esse terror na população, para desestabilizar o próprio Estado. Não aconteceu absolutamente nada. E depois veio o judiciário, o juiz soltou, colocou o Marcola no outro regime. Aí disseram: olha, isso é perigoso demais, não poderia ter saído nunca. Aconteceu, mas não aconteceu nada, gente. Não aconteceu absolutamente nada. Quer dizer, está se nivelando tudo por baixo? Não pode. Outro assunto que eu vou saudar aqui, eu quero dar saudações à União da Juventude Socialista, tá? Que eu participei nesse final de semana e eu afirmei já num post anterior e venho falando reiteradas vezes na minha fala que os jovens são os protagonistas do futuro. Esse jovem merece uma atenção especial, as crianças merecem uma atenção especial. Tem que ser tratado pelo Estado com muito respeito, com muita dignidade. Tem que se atentar das responsabilidades públicas que tem com essa juventude no país. Não se pode ser indiferente. Não se pode ser indiferente, tá? Eu ganhei até do Grêmio Estudantil de Cotia esta camisa aqui, ó. Grêmio Estudantil, construa o seu, tá? Aqui, tá aqui, ó. Grêmio Estudantil, construa o seu. Aos estudantes de Cotia, meus companheiros, obrigado aí pela camisa, obrigado pela oportunidade de ter participado do Carlão, presidente da UJS, estava a Vic, presidente da Uni, estava a Karina, presidente da União Estadual dos Estudantes, estava presidente da UBS também, e eu vi muita energia com relação a esse encontro de juventude em Jundiaí. Fiquei muito feliz de ter participado. Sobre essa frase, né, que eu já tinha dito anteriormente, os jovens são os protagonistas do futuro. Para nossa felicidade, o Papa Francisco disse a mesma frase hoje durante o sermão em Roma. Tá? Ele disse a mesma frase nossa. Não que o Protógenes, né, o Papa copiou o Protógenes, ou o Protógenes copiou o Papa, não é o sentimento do ser humano, gente. Ele está lá na Itália, eu estou aqui. Mas o que ele sente, eu sinto também. Você também sente. Vocês que estão em casa, vocês também sentem. Não é? Se eu falar assim, gente, não existe roubalheira nessa república, não vai ter um que vai falar assim, não existe. Todo mundo vai falar assim, existe. É o sentimento que domina. Não tem isso, tá? Então, tem a notícia aqui que o Corinthians e o Chapecoense 0-0,
Está em andamento, faltam 15 minutos para acabar. Pô, tá difícil, Coringão. Vamos lá, vamos reagir. Ah, outra coisa que eu quero dizer para vocês no dia 8. No dia 8 agora, na terça-feira, salvo engano, é terça-feira, dia 8? Quinta-feira, dia 8, nós vamos ter o Dia Nacional do Povo Muçulmano, uma sessão solene em homenagem ao povo muçulmano, em homenagem ao islamismo, em respeito ao povo árabe que ajuda a construir esse Brasil, que estão aqui desde o descobrimento. A presença do povo muçulmano no Brasil é da época do descobrimento. Os escravos que vieram para cá eram da África, né? E eram muçulmanos. Praticamente 90% do continente africano é muçulmano. Tá? E eu que sou descendente, né, de africanos, de escravos, minha mãe era negona. Né? Então a gente carrega, cada um de nós carregamos aí um pouquinho dessa cultura árabe, ou cristão, muçulmano. Eu sou cristão e por isso eu tive o privilégio de ter assim tido acesso ao, ao que aos ensinamentos, né, que existem no Alcorão, na Escritura Sagrada, como na Bíblia Sagrada, como na Torá para os judeus. Então, são ensinamentos valiosos de formação da dignidade humana, de respeito ao próximo e que traz a paz, a justiça. Então, por tudo isso, como gratidão, eu requeri uma sessão solene para homenagear o povo muçulmano no dia 8. Então estão todos convidados. Não é necessário ser muçulmano para ir na Câmara dos Deputados, às 9 horas da manhã no dia 8, em Brasília. Não precisa ser muçulmano, basta ser brasileiro ou estrangeiro que tenha respeito ao povo muçulmano, os ensinamentos do profeta Mohammed, para participar desse grande evento. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Você como policial. Você não acha o exemplo, vem da Câmara, Comunidade para já respondi, Júlio. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Possível candidato à presidência. Outra situação. Eu estive nessa semana também visitando a Beneficência Portuguesa. Tive a oportunidade de estar lá com toda a diretoria. O Hospital Beneficência Portuguesa, para quem não sabe, é um hospital que era mantido pelo Antônio Hermílio de Moraes, que era o presidente, né, da Beneficência Portuguesa, e hoje é mantido pelo seu filho, que é o presidente do conselho. Né? Então, e estava lá reunido, né, todos, e tive a grata satisfação, porque é um hospital filantrópico, um hospital que presta um relevante serviço aqui à saúde do estado de São Paulo. Fiquei muito feliz que 50% do hospital funciona SUS, né, e 50% funciona com convênio. Mas até falaram que o Beneficência Portuguesa é o melhor hospital SUS do estado de São Paulo. Todos os médicos que trabalham dando atendimento nos convênios dão atendimento no SUS. Todas as instalações que servem de centro cirúrgico, UTI, que serve aos convênios, serve também ao SUS. Então, está de parabéns aí a diretoria do Hospital Beneficência Portuguesa. O Carlos Alberto Barretão, que é lá de Ubatuba, aposentado, ele diz o seguinte: mais um golpe orquestrado pela Braskem, Petro, Previc e Abrap. Tivemos lá com os aposentados, os trabalhadores aposentados da PQ, da Petroquímica União, junto com a Previc. Realmente, Barreto, vamos ter uma plenária no dia 6, às 10 e 14 horas, no Hotel Pampa, lá em São Bernardo do Campo, onde nós vamos estar lá presente para prestigiar esse evento e debater
que rumos nós vamos tomar para que os direitos dos aposentados não sejam violados, para que o dinheiro que foi surrupiado dos petroleiros seja devolvido, tá? Então é isso que nós vamos falar, tá bom, Barreto? Um abraço a todos aí de Ubatuba, tá? Ah, outra pergunta aqui é do Victor Macedo. Em junho do ano passado foi rejeitado na Câmara a PEC 37. A mídia e fontes de informações tradicionais, à época, mais confundiu do que esclareceu o que estava em jogo. O delegado Protós veio ao Twitter perguntar a opinião dos seus eleitores quais foram os principais argumentos que ajudaram o delegado a votar. Hoje o delegado votaria da mesma forma? O Vitor, que é lá de Santos, a PEC 300, ela foi realmente, houve aí uma campanha na mídia brasileira dizer que era a PEC da impunidade ou a PEC da corrupção. Coisa mais absurda do mundo. Eu tenho amigos no Ministério Público, na magistratura estadual, federal, no judiciário, né, brasileiro e até no judiciário internacional também, de colegas do Ministério Público Internacional de outros países e policiais também. Eu sou um policial. Eu me senti completamente ofendido, né, com a campanha difamatória que teve em torno da PEC. Agora, a minha posição era uma posição bem clara, até pelo meu histórico de trabalho. Nas investigações que eu coordenei, sempre teve uma participação ativa dos colegas no Ministério Público. Sempre, em todas as operações. E talvez, se não tivesse essa participação ativa, nós não obtivéssemos o sucesso que obtivemos. Não significa dizer que o Ministério Público sozinho consegue sucesso, não significa dizer que a polícia sozinha não consegue sucesso, não significa dizer que o juiz sozinho consegue sucesso. Não, isso não existe, tá? Existe uma equipe de trabalho, uma força que tem que traduzir num produto final que é cuidar da coisa pública, cuidar do patrimônio público. Então, nada contra aqui os colegas do Ministério Público, né, investiguem. Isso não tem nenhum problema não, tá? Não vai invadir as nossas competências e atribuições, né? Enfim, tendo evidentemente que tendo uma regulamentação, eu acho que carece aí uma regulamentação, né? Porque nós poderíamos eu até sugeri na época, Vitor, de nós criarmos aí a questão do procurador de investigação e que acabasse com o delegado de polícia e transformasse todos nós delegados em procuradores de investigação, ou vice-versa. Os procuradores que quisessem investigar deixassem de ser procuradores e seriam delegados de polícias investigativos, né? Seria um trabalho mais equilibrado. Eu sou a favor dessa tripartição dentro da estrutura penal brasileira, né, que é a investigação ficar a profissionais que investiguem, a ação penal a profissionais que promovam a ação penal e ao julgamento a profissionais que julguem a ação penal. E não ficar apenas na figura de um só procurador, como tem em alguns países, né, que o próprio procurador investiga e ele próprio denuncia, né? Então, ainda o nosso sistema ainda não está preparado, Vitor, para esse tipo de ação. Eu quero agradecer a vocês que nos assistiram, tá? E desejando a todos aí uma boa semana. Eu vou estar a partir de terça-feira na Câmara dos Deputados, vou dando notícia para vocês através do Twitter, através do Instagram, através do Facebook, dos projetos importantes de votação nesta semana. Nós vamos ter aí uma semana muito muito grande de trabalho, porque o calendário está bem curto, nesse mês de maio está bem curto, porque nós vamos ter a Copa do Mundo no dia 12 de junho, então, e tem várias pautas importantes, mas eu gostaria que a Câmara dos Deputados se debruçasse sobre a CPI da Petrobras, que eu acho importante de ter essa CPI mista, participação de deputados e senadores. Eu acho importante desencavar todos os projetos de lei que falam de combate à violência, principalmente eu sou autor do projeto de lei que acaba com o auto de resistência para diminuir um pouco a violência contra jovens que existe hoje, principalmente no estado de São Paulo, jovens da periferia que são mortos em confronto com a polícia e de repente nós não sabemos como é que se dá esse confronto, né? Porque
sempre quando tem mortes de jovens na periferia, em qualquer estado da federação sempre vem um alto de resistência. Eu que sou policial fico indignado com essa situação, que também se vote projetos, né, que valorizem a carreira do policial, principalmente a PEC 300 que está aí para ser votado. Por que não vota a PEC 300? É a criação de um fundo nacional de segurança pública. Os governadores não querem, a presidente Dilma quer a votação, a presidenta quer. Os governos dos estados é que não querem, não quer ceder, tá? E com isso há uma desestruturação do sistema de segurança pública nos estados, principalmente no estado de São Paulo. Apesar de todo o esforço do governador Geraldo Alckmin, nós temos dialogado com o governador, com o pré-candidato ao governo, com o Padilha, Alexandre Padilha, também o pré-candidato ao governo Paulo Scaff, essa situação, vamos buscar mais agendas, enfim, de contribuir, né, no futuro plano de governo, e também de projetos que combatam a corrupção, principalmente o PL 21. Eu sou autor do PL 21. Gente, quem é contra 30 anos de cadeia para corruptos e corruptores? Quem for contra, escreva aqui na timeline para se revelar o Brasil quem é contra, mas eu acho que não vai ter ninguém contra. É aquela coisa do consciente coletivo, né? Quando eu falava dos jovens, que os jovens são protagonistas do futuro, né? Então, quando falei isso, quando o Papa falou isso, há um consciente coletivo. Então, há um consciente coletivo de combater a corrupção, de quem roubar o dinheiro público tem que apodrecer na cadeia. Eu já falei isso. Eu sou a favor da prisão perpétua, né, para corrupto e corruptor. Como a nossa legislação não admite, então 30 anos a pena máxima, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, saúde e paz para todos. Obrigado.